vamos falar hoje sobre crônicas, ok? Crônica, que na verdade é um gênero textual. O tipo textual aqui é o narrativo, a narrativa. E para falar em narrativa, para lembrar o que é uma narrativa, você tem que lembrar dos cinco elementos, ok? São 5 elementos, professora. Lembrem-se: narrador, tempo, espaço, enredo e personagens, ok? Lembrem-se aqui em crônica que não vai acontecer nada muito, começou uma longa viagem, por exemplo. Não, é algo simples, curto, rápido, mas que tem uma significância enorme, ok? Vamos lá para mais detalhes? Bora! É um texto narrativo curto, porque acontece em apenas um espaço, tá? Geralmente é produzido em meios de comunicação, então é um gênero informativo, galera, por mais que não pareça, porque ela é mais dinâmica, tá? Ocorre ali de forma mais espontânea. Porém, são fatos corriqueiros, são fatos do dia a dia. Está ali presente o quê? Uma fila, né, no supermercado, está presente o problema que acontece entre vizinhos, o problema que ocorre, por exemplo, no apartamento com barulho. Então, é algo do cotidiano, é algo da vivência do ser ali que está lendo, tá? E outra, por mais que seja produzido lá em 1900 e bolinha, ainda é atual nos dias de hoje, ainda será atual daqui a 30, 40, 50 anos. Ou, né, vocês acham que as pessoas vão parar de viver, por exemplo, em sociedade, em apartamento, em parar de ir ao supermercado? Não, né? Tanto que nessa pandemia o que mais vimos foi isso, essa dificuldade das pessoas ficarem em casa e não ir, não formar filas, né? Não formar aglomerações em filas de banco, de supermercado, enfim. Então, a crônica, ela trabalha esses fatos corriqueiros do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. No Brasil, este gênero, ele é utilizado desde lá do século XIX. Era produzido onde? Nos folhetins. Eram textos, né, que eram publicados no jornal da época. Mas é a novela. Hoje em dia, o gênero mais próximo ali é a novela. Por quê? Porque ele era publicado capítulo a capítulo, dia a dia. Então, cada dia saía um pedacinho ali daquela crônica, cada dia saía uma crônica diferente, cada dia saía algo como se fosse em capítulos, né? E esses folhetins, eles passavam na televisão, professora? Não, né, gente? Século XIX, não tem nada de televisão aqui. Pelo contrário, o que temos é o jornal publicando. Então, essas crônicas, elas eram feitas, e hoje a maioria delas são feitas, de que forma? Pela forma escrita. As características comuns em todas as crônicas, tá? Porque depois eu vou falar das específicas. As características comuns, como eu falei para vocês, é uma narrativa curta. A linguagem, gente, é uma linguagem simples e coloquial. Então, será uma linguagem simples? Por quê? Porque daqui a 10, 20, 30 anos, todo mundo ainda entenderá aquela linguagem. Então, não tem nada de específico, algo de muito culto. Não, é pro... Galera, quem é o leitor desse tipo de texto? Quem é o leitor nato aqui? O leitor é aquela pessoa que está na rua, aquela pessoa que está numa vida corrida, né? Não precisa ali de agilidade, de rapidez. Então, por isso que não pode enrolar muito, por isso que a linguagem precisa ser simples. Coloquial, sem nenhum tipo de gírias, mas também não foca muito em ser formal, tá? Os personagens, eu não tenho muitos personagens, são pouquíssimos personagens. E se tiver, pode ser que nem tenha a presença ali direta de um personagem implícito, tá? Pode ser que ocorra, por exemplo, o narrador em primeira pessoa. Então, esses personagens, eles são pouquíssimos. Por quê? De novo, a narrativa é curta. Tem tempo de falar do vô, do bisavô, do personagem principal? É que Joãozinho estava passeando. Joãozinho que é filho de Maria, que é neto de José, que é primo de Paulo. Não vai falar de todos esses personagens, não, gente. Pelo amor de Deus, né? É rápido, tem que ser rápido, ok? E também o espaço é muito reduzido, como eu falei para vocês, não muda de espaço. Então, num primeiro momento, apresenta os personagens, tem o problema,
Num primeiro momento, apresenta os personagens, depois ocorre a problematização e por depois o clímax, né, que é o fato principal, o momento, o ponto mais alto ali de tensão na narrativa, ok? E por fim, desfecho. Então, o espaço é muito reduzido, é tudo muito óbvio, objetivo, ok? Os acontecimentos cotidianos, como eu falei para vocês, são fatos corriqueiros, são fatos do dia a dia, tá? E aí, vamos ver os principais tipos. Hoje nós vamos trabalhar 2 tipos de crônicas. Crônica lírica é toda vez que eu estiver focando no eu lírico, no sentimentalismo. Lembre-se disso. Eu lírico é toda vez que eu tenho um eu apresentado ali naquela ação, naquele momento, tá? Então, o foco é o eu, o sentimentalismo, o sofrimento, a saudade, aquela emoção, aquela nostalgia, ai, como eu quero viver o passado, como eu gosto do passado. Tudo isso é o eu, certo? Eu estou me envolvendo ali daquela forma, claro, sendo eu autor, tá? Eu lírico ali. Então, eu estou me envolvendo ali naquela trama contando fatos reais, tá? Mas, na verdade, assim, são, como eu falei pra vocês, são fatos do dia a dia. Então, com quem nunca aconteceu? Mas lembre-se, é o sentimentalismo à flor da pele. É o sentimentalismo presente em cada linha daquela narrativa, ok? E aí aparecem, então, buscando interpretar o quê? De forma poética esses sentimentos, tentando entender o que está acontecendo aqui, tá? E o outro tipo de crônica aqui é a crônica argumentativa. Lembrem-se, a argumentação eu preciso focar em quê? Em convencer, em apresentar o meu ponto de vista e defendê-lo também. Não vale só apresentar, né? Porque se eu apresento apenas, eu estou expondo. E na verdade o que eu quero é argumentar. A argumentação, então, é fazer com que o outro acredite no que eu estou pensando. Fazer com que o outro não se convença do meu pensamento, mas que ele acredite naquelas minhas palavras, ok? E aí, eu tenho como característica aqui a argumentação, os pontos principais, né? Argumentação e persuasão, então eu vou mostrar o meu ponto de vista e vou fazer com que ele entenda, compreenda o meu ponto de vista e respeite principalmente, tá? Crítica, humor e ironia. Gente, tem um outro tipo de crônica que é a humorística. Aqui eu não tenho o cunho de fazer com sarcasmo, sabe? Não, eu vou utilizar a ironia de forma crítica. Eu vou utilizar o humor de forma crítica. É diferente. Por quê? Porque aqui eu argumento, lá não. Lá eu quero só debochar. Induz a reflexão. Eu deixo com que as pessoas pensem: será que estamos vivendo a melhor era? Será que não seria melhor tal coisa? Então eu vou mostrar ali a indução. Eu vou induzir a reflexão. Lembra da argumentação? Então aqui é como se eu tivesse deixado em aberto a proposta de intervenção de uma redação. Eu vou dar àquele ser humano a oportunidade de pensar, de ver um mundo melhor, de idealizar um mundo melhor, ok? Aqui eu tenho ainda a fusão, a mistura do estilo que é jornalístico com o literário. Por quê? Lembra que eram publicadas em folhetins? Lembram disso? Quando eu falo em folhetins, eu tenho ali o gênero jornalístico. Ainda hoje é um gênero jornalístico. Só que, quando eu começo a criticar, quando eu começo a argumentar, lembrando ali que ocorre por volta do século XIX no Brasil, ele vai para a literatura, ele vai se englobando ao que era literatura na época, ok? Então, modernismo acabando, realismo iniciando ali, tá tudo muito, vamos provar a realidade, vamos falar das denúncias sociais, então por isso que engloba esse fato literário, ok? Galera, espero que tenha dado para entender, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beijo no coração de vocês, até a próxima aula!